O tema da minha mensagem hoje é a mulher e o dragão. Talvez você já ouviu falar a respeito desse texto aqui. Eu vou começar a expô-lo hoje, terminarei nas próximas quartas. Olha o que diz, Apocalipse capítulo 12, verso 1. Viu-se então um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo intensamente para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças havia 7 coroas. Sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar-lhe o filho assim que nascesse. Então ela deu à luz a um filho, um homem que dominará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Verso 6. A mulher fugiu para o deserto, onde já havia lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Até aí tá bom, olha para cá, eu vou explicar toda essa analogia já. O capítulo 12 aqui de Apocalipse é basicamente o resumo do livro. A maioria dos comentaristas, eles dividem Apocalipse numa divisão maior em 2 partes. A primeira parte do capítulo 1 até o capítulo 11, e a segunda começa aqui no 12. A primeira parte, como você está habituado por conta das ministrações anteriores, fala a respeito da Igreja de Cristo sendo perseguida pelo mundo. É isso que nós vemos naquelas 7 igrejas de Apocalipse. Todas elas eram perseguidas. E agora aqui do capítulo 12 até o 22, veremos Cristo sendo perseguido e a igreja também. Essa é a parte ruim, talvez, né? A igreja é perseguida tanto na primeira parte do livro, na sua primeira metade, como assim na segunda também, nas 2 metades. E então, o que nós temos diante de Apocalipse 12, como nós vamos avançando capítulo por capítulo, é que as coisas estão difíceis para o povo de Deus, como foram para essas igrejas e para toda a igreja de Deus durante toda a história. Só que a palavra de Deus não vem dizendo, olha, mas fique em paz que agora as coisas vão melhorar. Não. Ele diz, vai piorar. Neste mundo aqui, a situação da igreja, nossa como cristãos, a tendência é piorar a cada dia mais, é o que diz Apocalipse. Você não consegue perceber? Como diz a Escritura aqui, quanto mais se aproxima aquele dia, mais os valores em nossa sociedade são invertidos. Aquilo que talvez há 10, 20, 30 anos era horripilante, hoje as pessoas veem como algo normal, fútil. É assim que acontece em nossa sociedade, infelizmente. Olha para você ver como as coisas vão piorando para nós que somos igreja do Senhor durante o período ao qual nós vivemos. Ela vem piorando a cada dia mais. Você que é um pouco mais antigo, pergunte talvez lá para o seu pai ou para os seus avós. Diga assim, se você tem avós ainda, né? Ô, vó, quando você deu o primeiro beijo no pai, no vô ou na avó? Quando foi o primeiro beijo? Ainda que eles não tenham sido cristãos, a probabilidade deles responderem no altar é imensa. Este era o princípio. Década de 60, 70, 80. Hoje em dia, você sabe, né, nos casamentos nós falamos, pode beijar a noiva apenas como força de hábito. Já beijou, já virou do avesso, já fez tudo. Mas os dias vão passando e a podridão do ser humano vai florescendo a cada dia mais, e a igreja vai tendo os seus valores a cada dia mais. As pessoas, elas começam a estar contra aquilo que nós cremos que é correto. Por isso nós conservamos aquilo que é bom, mas a sociedade, o que eu e você devemos esperar é que ela apodreça cada dia mais. Olhe para os nossos noticiários. Gente, como que pode? Daí está lá, semana passada, retrasada, eu estou vendo a notícia de que a Polícia Civil do Rio de Janeiro fez uma operação, e nessa operação mataram 27 traficantes, fortemente armados de fuzis. Não era guarda-chuva e furadeira. Fuzis. Então eu começo a ver o que a grande mídia diz a respeito deste ato terrorista, onde aqueles homens estavam dando tiro em cima da polícia. Olha o que uma comentarista da CNN disse. Eles estavam fortemente armados, sim, mas eles não sabiam atirar. Calma aí, além deles ser armamento, você quer que eles fazem uma instrução de tiro com o BOPE para poder combater a polícia, é isso? Eles acham que isso é normal. Acham que é normal.
E você vê os direitos humanos não defendendo a família daquele pobre policial que morreu, mas você vê os direitos humanos defendendo os bandidos, para que eles recebam pensão, porque eram apenas trabalhadores do tráfico. É tão sério. Tem um colunista do O Globo, que eu li ele hoje, e ele, no seu artigo, ele dizia assim: jovens que trabalham para o tráfico estão há 2 meses sem receber. Gente, o cara faz uma coluna dizendo isso. Jovens que trabalham para o tráfico estão há 2 meses sem receber. Ele queria que a gente fizesse o quê? Puxa, né? Falar para ele fazer o cadastro, um auxílio emergencial, quem sabe, até pelo menos passar esse período, e as pessoas começaram a fumar maconha de novo. Mas você percebe que a podridão tem tomado conta da sociedade ao ponto dessas coisas parecerem absolutamente normal. Repare a guerra cultural. Mesmo sem armas, olha como que ela tem crescido a cada dia. Eu tenho um vereador que eu gosto de acompanhá-lo nas redes sociais, Nicolas, ele é vereador de BH, e ele está sendo processado civil e criminalmente. Sabe por quê? Ele teve a audácia de chamar um homem de homem. Homem. Está sendo processado por isso, porque o homem disse assim: mas eu não me sinto homem, eu me sinto mulher. Portanto, você tem que me chamar da forma como eu me sinto. Ana Paula Valadão também passou por algo parecido. Ela disse a coisa mais comum do mundo, né? Que ser gay não é normal. E ela está sendo processada por conta disso. Repare, nesta guerra que nós temos vivido, e o mundo a cada dia mais, como nós vamos ver aqui em Apocalipse, ele tem a cada dia mais lutado contra a igreja de Deus. E nós estamos a cada dia perdendo. Precisamos, de fato, nos posicionar, ser como esses cristãos, ainda que às vezes nos doa na carne, que tenhamos prejuízo. Mas não podemos aceitar essas coisas. Que palhaçada é essa? Ah, mas eu me sinto mulher, então você tem que me tratar como mulher. Esses dias eu fiz um teste. Eu fui ao shopping e tinha um monte de vaga de idoso, eu deixei meu carro na vaga de idoso. A minha esposa: você vai deixar aí, tem certeza? Tem, eu me sinto velho. Você não tem noção da dor na lombar que eu tenho. Não colou. Mas eles querem nos forçar a acreditar nessas coisas. E olha a inversão de valores a qual a nossa sociedade tem visto. Todo luto deve ser respeitado, sem exceção. Desde o político que tem uma ideologia totalmente contrária à sua, ao político que talvez você creia em suas propostas. Todo luto deve ser respeitado. Vocês viram, acho que foi ontem, não lembro, morreu aquele MC lá, que eu nem sabia quem era, mas morreu aquele MC. Morreu porque ele estava adulterando com 2 semanas de casado. Isso não é especulação, é fato. A prostituta que estava com ele, que a mídia começou a dizer que era modelo. Que modelo que é essa? Que cobra R$2.000 para ter relação. Você é modelo? Isso aí, o nome é prostituta, mulher da vida. Este é o nome, este é o significado. E então, este rapaz, né, não se sabe o que aconteceu direito, se ele tentou pular para outra varanda lá e tal, caiu. Infelizmente veio a óbito. Pego no flagrante adultério. Daí hoje eu fui dar uma olhadinha quem que era esse rapaz. Eu fui olhar uns 2 clipes dele. Misericórdia. Eu senti o cheiro da maconha da tela do meu computador, assim, ó. Eu já fiquei um Bob Marley, já. Só de ver 2 clipes do cara. Apologia explícita ao uso de drogas, à depravação, ao sexo sem compromisso. Mas quando morre é canonizado. Impressionante. Morreu. Gente, era tão gente boa. Era um influenciador. Ele era espelho para muitos jovens que viam nele a possibilidade de sair ali de uma favela e vencer na vida. De que jeito? Usando droga, fumando maconha? É essa a inspiração que ele tinha. E então, sem nos esquecermos que a droga que ele usava vinha de um traficante. Você sabe, né? Traficante não é um serviço essencial. Nunca foi.
Esses traficantes que a mesma mídia, há alguns dias atrás, defendia, vendia droga para esse rapaz. E esses seres humanos bons, eles executaram um pai de família, porque ele teve a audácia de ir lá e falar: tem como vocês abaixarem o som só um pouquinho que a minha filha bebê está dormindo? Então esses profissionais do tráfico, sem alma nenhuma, mataram esse rapaz. Você sabe o nome desse rapaz que eu estou falando? Tem nem ideia, né? Sabe por quê? A mídia não fala. Não fala. Um pai de família honesto morre, dane-se. Agora, quando alguém faz uma apologia explícita a todo tipo de podridão, esse daí é ovacionado. Totalmente ovacionado. Aí você defende coisas básicas, como um casamento entre homem e mulher, como eu vi de uma youtuber colombiana. A justiça mandou ela retirar o vídeo. Por quê? Porque ela apenas defendeu algo que nós acreditamos e que a sociedade sempre creu, que um casamento deve ser feito entre um homem e uma mulher. Apocalipse 12, ele vai dizer que esta guerra entre a igreja, os nossos princípios e o mundo, eles vão piorar a cada dia mais. Não vai melhorar. Ele vai piorar a cada dia. Por isso, pense nesses cristãos que receberam aqui esta carta de João. Pense neles. Eles estavam sendo perseguidos, mortos a fio da espada. E então, João escreve isso com base naquilo que Deus o revelou, e para que eles pudessem ser consolados. E qual é o consolo que Deus dá para esses homens e mulheres? Calma aí, já está acabando. Não. Deus diz assim: aguenta firme que o negócio vai ficar ruim. Pior do que já está acontecendo. Tanto é que em Apocalipse capítulo 12, olha o que vai dizer. Capítulo 12, verso 12. Por isso alegrai-vos, ó céus, e todos vós que neles habitais, mas ai da terra, do mar, pois o diabo... verso 11, Apocalipse 12, 11. Eles venceram, quem? O povo de Deus, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Olha o que Deus diz para ele: olha, as coisas vão piorar nos últimos tempos, mas ainda assim, vocês devem permanecer fiéis. Fiéis. Ainda que o mundo todo se corrompa ao nosso redor. O que a Escritura nos diz é que eu e você devemos permanecer fiéis. O que Jesus quer de mim e de você não é que nós sejamos um sucesso. Não. É que nós, independente da circunstância que viemos passar, das provas que tivermos na vida, que nós sejamos fiéis ao nosso Deus. Ainda que isto custe a nossa vida, diz a palavra do Senhor. Porque muitos desses se morreram por conta da sua fé. Nós ainda não chegamos nesse nível, ainda, né? Das pessoas quererem nos matar apenas por sermos filhos de Deus. Mas se houver este tempo em nossa sociedade, o que a Escritura diz é: permaneça fiel. Tanto é que no capítulo 13, né, mais adiante, no verso 7, vai dizer que a besta luta contra o povo de Deus e vence. Literalmente, o mundão secular, o anticristo, o capiroto, o demônio, nos vencendo. Mas ainda assim a Escritura diz: ainda que vocês percam, mas percam sendo fiéis, percam lutando, ainda que vocês percam a cabeça, não percam a fidelidade. Continuem a qualquer custo fazendo aquilo que é correto. E depois Apocalipse também vai falar sobre o falso pastor. Este daí é o que busca apenas a glória humana, os reinos da terra, os seus próprios prazeres. Através deste capítulo aqui nós veremos Satanás 5 vezes, de formas diferentes, sendo derrotado, para mostrar para mim e para você que no final de todas as coisas, o nosso Deus é quem vai vencer, e não eles. Eu vou passar apenas um princípio aqui essa noite. Põe lá o primeiro, por favor. O primeiro princípio é o seguinte: a mulher e o dragão de Apocalipse 12. Hoje eu vou até o verso 6, na próxima quarta eu termino. O texto aqui é claro. Ele responde algumas perguntas de forma bem explícita, mas o que eu vou dar aqui para vocês, meus irmãos, é a interpretação histórica da igreja. Como eu sempre falo,
Eu não vim aqui falar o que eu descobri. Eu não descobri nada. Esses grandes homens do passado, que estudaram, se dedicaram, deram a vida pelo Evangelho, fizeram muito mais do que eu. Eles descobriram, estou apenas aqui para replicar. A primeira pergunta que eu e você temos que fazer é: quem é a mulher que diz aqui o texto? Os católicos, eles vão dizer que essa mulher era Maria. Isso é uma incoerência, porque a própria Maria, ela assumiu um posto muito modesto diante da sociedade, diante da igreja. Você não vê a mãe do Senhor exigindo para si algum tipo de honra, algum tipo de glória. Mesmo quando Judas se suicidou, então abriu uma vaga no apostolado. Ia precisar de mais um para se completar o número. Ela podia dizer: oh, aliás, eis-me aqui, sou a mãe do Salvador, me põe aí. Ela não fez. Então, não pode ser Maria. Alguns outros intérpretes vão dizer que é Israel, o que também nós não conseguimos ter essa afirmação no texto. O mais aceitável e o que a maioria dos intérpretes creem é que, de fato, a mulher de Apocalipse, aqui a mulher com o dragão, é a igreja do povo, é a igreja de Deus, o povo de Deus. Nós aqui representados. Tanto é que você vai ver o número 12 aqui, 12 lá, fazendo aquela analogia aos 12 patriarcas do Antigo Testamento e aos 12 apóstolos do Novo, para mostrar que essa mulher representa apenas a totalidade da igreja. A mulher é figuradamente o povo de Deus, a linhagem da qual veio o nosso Senhor. Eu sei que, pelo menos as primeiras vezes que eu li isso daqui, falei: gente, eu acho que João está pegando algumas analogias lá da mitologia grega e está trazendo para a Bíblia, não é possível. Dragão de 7 cabeças, na hora eu já imaginei, é a Hidra de Lerna lá dos 12 trabalhos de Hércules. Talvez você possa ser tentado a pensar que é isso, mas não é. Eu e você devemos lembrar que João escreveu as visões, e essas visões, elas tinham a estrutura de símbolos apenas. Elas queriam ilustrar algo maior. Não podemos tomar este texto como algo literal. O que é literal, a Bíblia diz, isso é literal. O que não é, o contexto explica que de fato é simbólico. Tanto é que nós lemos aqui, né? Verso 1. Viu-se então um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. Gente, como assim? Com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Isso aqui é apenas uma analogia para mostrar que ela está governando de certa forma sobre essas coisas. Ela é mais importante que esses corpos celestes, mas ainda assim ela não é tão importante quanto Deus. É o que a Escritura vai dizer. Aquilo apenas significava algo, assim como José. Lembra quando José teve um sonho? Que ele via o sol, a lua e 12 estrelas se prostrando diante dele? Aquilo ali era apenas uma analogia, um símbolo de algo que iria acontecer depois. No caso, seus pais e seus irmãos se prostrando diante dele. É interessante que essa mulher ela está grávida para dar à luz. E aqui, esta criança que ela está prestes a dar à luz, é de fato, a igreja está prestes a parir o Salvador, Jesus Cristo. Se esta mulher é a igreja, lembrando que Jesus veio da igreja. Então, da igreja por quê? A sua mãe fazia parte da igreja, do povo de Deus. Jesus ele veio da igreja e ao mesmo tempo este Salvador que veio da igreja, é ele quem vai redimir e salvar aquela igreja. É isso que o texto vai explicar para mim e para você. Só que depois aparece também o dragão, e aqui fica bem claro, versículo 9, acompanha comigo. Vai explicar quem era esse dragão, verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Bem redundante, né? Para você entender quem que era mesmo. O dragão, a serpente, o diabo e Satanás. Diz a Escritura que esse dragão era vermelho. Lembra quando eu preguei sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse? Que o cavaleiro vermelho era o cavaleiro da guerra. É isso que ele vem fazer, de fato. É isso que ele vem fazer. Só que repare, a serpente, ele diz, este dragão era a serpente. Quase que num processo de evolução, né? A lá Charles Darwin, mas apenas de forma análoga, com certeza. Repare que aquela serpente que começou lá atrás, no Éden, ela veio a se tornar um poderoso e imenso dragão. Deixando de forma bem clara para mim e para você, de que
nós não devemos negociar nem as mínimas coisas com o diabo, de forma alguma, porque ele cresce e de forma absurda. Ele cresce e nos derruba. Eu gosto muito de documentários na savana africana, adoro ver leão caçando, nossa, é maravilha, eu gosto de ver aquilo lá. E esses dias eu estava assistindo os leõezinhos pequenininhos nascendo, gente, parece gatinho. Coisa linda, você vê, gente, que coisa maravilhosa. Às vezes o diabo, ele no comecinho, ele é daquele jeito, parece um gatinho, a coisa mais linda, inofensivo. O rugido dele, gente, não põe medo em ninguém. Nem pernilongo se espanta com o rugido dele. Mas à medida que cresce, devora tudo que vê pela frente. Por isso eu e você não devemos, de forma alguma, flertar com as setas que Satanás constantemente vai lançar a mim e a você. Dizendo, pô, isso aqui todo mundo faz. Só você vai ser o diferente. Não, pecar todo mundo peca. A Escritura diz, todos pecaram, então dá uma escorregadinha. Faz parte, depois basta apenas pedir perdão. E então às vezes nós vamos ouvindo esses conselhos malignos em nossa mente. E de repente aquela serpente que começou lá atrás vira um dragão que nos devora. É por isso que eu e você não podemos aceitar mentiras em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Lembra que a serpente começou a enganar a Eva lá atrás? Calma aí. O que Deus disse se você comesse aqui este fruto? Que você morreria? Ah, não é bem assim não. Olha a mentirinha lá atrás. E por conta dela acreditar, você que é mulher tem filhos com dores. Cardos e abrolhos entraram no mundo e por isso nós sofremos. Tudo por conta do quê? Uma mentirinha aqui. Não, isso aqui eu acho que não tem problema. Eu e você não devemos negociar com essas coisas, nem aquelas mentirinhas, meu irmão, por menor que seja, né? O vulgo miguezinho, já viu criança que é craque em fazer isso? Craque. Não aceite. Se você tem filho, meu irmão, minha irmã, não aceite que ele minta de forma alguma. Sabe por quê? A mentira talvez seja o pior dos pecados, ou um dos piores. Porque atrás da mentira se esconde qualquer outro pecado. Você consegue esconder um roubo atrás da mentira. Você consegue esconder um adultério atrás da mentira. Você consegue esconder um homicídio atrás da mentira. Não aceite. Olha, eu sempre falo para os meus meninos lá em casa. Mentiu, não interessa se é grande, se é pequena. Cintada no lombo. E para marcar, para doer. Porque é uma mentirinha aqui. Ah, não, era brincadeira. Brincadeira coisa nenhuma. Não se brinca com mentira. Que história que é essa? Brincadeira. Não devemos fazer isso. Eu sei que o exemplo que eu vou dar aqui talvez é meio absurdo, mas a gente tem que tomar tanto cuidado que às vezes uma mentirinha pode trazer um prejuízo muito grande, porque às vezes é uma mentira pequena. Para você sustentar aquela mentira pequena, você precisa de uma mentira média, e ali vai crescendo. Eu já falei para os irmãos, vai falar de novo, né? Teve uma vez eu quase derrubei um avião por causa de mentira. Sabia? É verdade, literalmente. Eu lembro, eu estava fazendo um curso no Rio Grande do Sul, pelo quartel, e eu lembro exatamente o dia, assim, talvez, eu não lembro, mas era alguma coisa mais ou menos assim. A minha formatura era dia 29, mas não sei por que cargas d'água adiantou um dia, para o dia 28. E eu sempre dava uma ligadinha para minha esposa, ela, e aí, tá acabando, aleluia, vai embora. E eu lembro que adiantou esse dia, o que eu pensei? Gente, vou chegar um dia antes. Vou fazer uma surpresa para o meu amor. Vou passar numa floricultura. Vou comprar aquele buquezão que ela sempre sonhou. Chocolatinho da Ferreiro Rocher. Vou comprar. Só que eu não posso falar para ela, que é surpresa. E eu lembro que no telefone ela falou, ei, amor, dia 29 mesmo que você vem? Sim, dia 29 estou em casa. Porque eu pensei, gente, é mentirinha por bem, né? Qual o problema? Está eu e o Thiago vindo do Rio Grande do Sul para pousar em Congonhas. Aí começou a cair um pé d'água na hora que o avião foi pousar.
de tempestade, quase um ciclone extratropical onde a gente estava. O avião tentar pousar, remeter, e roda, e roda, e roda, e não conseguia pousar. E eu ali dentro, falei, Senhor, sou o Jonas aqui, só jogar para fora, resolve. Eu tinha pleno convicção, é por culpa minha, gente. Culpa minha. Eu lembro que o avião não conseguiu pousar. Nos levou lá para Cumbica. Depois nos disponibilizaram ônibus, eu não sei o que era, para nos levar ao aeroporto ao qual nós devíamos, de fato, ter descido. E vem de lá para cá, e ônibus e trânsito em São Paulo. Sabe que horas eu cheguei em casa? 00:20. Cheguei dia 29. Depois, eu falei, nunca mais. Gente do céu, não dá. Não dá. Eu sei que é um exemplo, talvez você pense que até é brincadeira, mas eu encaro isso como uma verdade. Deus fala, rapaz, não mente não, hein? Não mente. Não podemos negociar com essas coisas de forma alguma. E repare, onde quer que o dragão vá, ele sempre vai guerrear com o objetivo de vencer. E eu sei que a questão aqui que diz, né, cabeças, chifres e tal, Apocalipse 19, põe ali, por favor, Miguel. Explica mais essa questão, porque você vê, 7 cabeças, chifres e várias coisas. Olha Apocalipse 17:9 que diz, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher se assenta, e são 7 reis. Tanto ele como Daniel, capítulo 7, também vai relacionar ali os 10 chifres a reis, em relação a impérios. O texto deixa bem claro. Mas se eu e você percebermos, desde que o mundo é mundo, o diabo sempre tenta impedir que os planos de Deus avancem. Meu irmão, desde lá de trás, desde Gênesis, desde quando começou a guerra. Já não começou a briga entre a semente da mulher e a serpente? E se você for ler o Antigo Testamento e você lendo, você vai ver, passa tempo, passa anos, chega-se na nova dispensação, no Novo Testamento, e Satanás continua com o mesmo plano, o qual fazer com que o Salvador não nasça. Lembra o que aconteceu lá com as parteiras hebreias? Os hebreus estavam tendo muitos filhos, e então, olha a ordem de Faraó. Não, estes homens aí estão tendo muitos filhos, precisamos dar um jeito de brecar essa natalidade. Você consegue ver? Controle de natalidade lá atrás. É por isso que não tem como. Controle de natalidade se é algo divino. Não dá. Satanás utilizou essas regras constantemente. Impedir filhos de vir ao mundo. Matem os homens. Graças a Deus Moisés escapou. Satanás teve seu plano frustrado. E então a linhagem de Jesus continuou. Nós chegamos no Novo Testamento. Herodes descobre que nasce o menino. O que ele fez? Mais uma vez, controle de natalidade. Mate as crianças de 2 anos para baixo. Esse é o plano. Sempre foi. Fazer com que o Salvador não viesse ao mundo. Mas graças a Deus todos esses planos se frustraram. E no versículo 5, olha o que vai dizer. Então ela deu à luz a um filho, um homem que dominará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A igreja, o povo de Deus, o povo de Deus da antiga dispensação, através de Maria, ela deu à luz a Jesus Cristo. E esse foi o Redentor de toda a igreja. E aqui a Escritura vai dizer que ele governa com cetro de ferro. Essa expressão nós vemos pelo menos 3 vezes aqui em Apocalipse, que é uma expressão emprestada de Salmo 2, verso 9. Para mostrar que sim, com aqueles que não se dobram diante do Senhor, o governo sobre esses vai ser com cetro de ferro. O Senhor governa, quer você queira ou não. A Escritura diz que um dia todo joelho vai se dobrar diante do Senhor. De 2 maneiras, pelo menos. Alguns se dobrarão por bem, quebrantados pela força do Espírito Santo, constrangindo a eles. É o que aconteceu conosco, por isso estamos aqui. Mas aqueles que não se dobram por bem, o que a Escritura diz é que o nosso Senhor, com o seu cetro de ferro, quebrará a rótula do joelho deles. Mas isso daqui vai se cumprir. Todos, sem exceção, vão se dobrar diante do Senhor. Depois vai dizer que ele foi arrebatado para Deus,
fazendo uma alusão clara, né, à morte e assunção do nosso Senhor Jesus Cristo. E que a igreja ela vai ser perseguida, todavia Deus sempre continuará nos protegendo. Olha o verso 6 para encerrar o que diz. A mulher fugiu para o deserto, onde já havia um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Deus, ainda assim, diante de tanta perseguição, ele conseguiu proporcionar uma rota de fuga para o seu povo. Ainda assim, ele mostrou que ele continua cuidando de nós. Lembra? Tantos exemplos que a Escritura vem dando, essas revelações progressivas, vem mostrando que aquele princípio de Deus proteger o seu povo. Já falamos aqui sobre o selo, que é Deus marcando o seu povo. Falamos sobre os 144 mil, Deus separando o seu povo. Falamos sobre a divisão do átrio e do lugar santo, Deus medindo mais uma vez, fazendo o quê? Protegendo o seu povo. E aqui é mais um símbolo de Deus guardando a sua igreja. De que forma? Preparando para eles um lugar, mesmo diante da dificuldade. Até no deserto o Senhor não nos abandona. Essa mulher aqui, né, que representa a igreja, ela foge para o deserto. E se você ler a Escritura, meu irmão, quantas fugas destas nós vemos? Quantas vezes o povo de Deus passou por períodos assim? Homens de Deus passaram por situações desse tipo. A Escritura vai dizer que Elias fugiu para o deserto quando foi perseguido. A Bíblia vai dizer que João Batista foi perseguido e ele então foi para o deserto do Sinai. Paulo permaneceu um tempo no deserto da Arábia e o deserto, simbolicamente, ele mostra períodos de dificuldade, sim, que é possível eu e você, como cristãos, passarmos por esses momentos. A boa notícia é apenas passagem. Uns um tempo maior, outros menor, é verdade. Mas apenas passagem, como diz o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tem essa possibilidade e por vezes nós, por conta de nossa fidelidade, nós passaremos por desertos. A boa notícia é que mesmo nesses lugares, veremos a graça e a misericórdia de Deus sobre mim e sobre você. Ainda que tenhamos passagens por lugares áridos, nós veremos que em Apocalipse 12 em diante, Satanás com suas artimanhas para prejudicar Jesus e o seu povo, ainda que alguns morram, alguns sofram, os planos dele sempre se frustram. Você assistiu Papaléguas? Você que é mais antigo, né? Lembra? Papaléguas, o coiote sempre quase pega o Papaléguas. Mas sempre há uma provisão. Tem um episódio que eu lembro que eu falei, eu era criança, agora acabou, já era. Tem um episódio onde o coiote ele chega e encurrala o Papaléguas ali, e ele não tem para onde sair, para lugar nenhum. Eu falei, até que enfim vai acabar esse desenho, né? E então, antes de acabar o desenho, entra a mão do diretor no meio da tela, desenha uma porta, abre, o Papalégua sai, a porta fecha e o lobo bate. De forma análoga, é isso que vai acontecer comigo e com você. Nós que somos a igreja verdadeira do Senhor, ainda que venhamos a sofrer, ainda que venhamos a ser decapitados como alguns foram, mortos ao fio da espada, nós vemos cristãos no Oriente Médio, literalmente, passando por isso aqui que esses homens passavam, perdendo a cabeça. Mas o que a Escritura nos conjura e nos diz para fazer é que ainda que vocês percam a cabeça, a nossa fé e a nossa fidelidade ao Senhor, mesmo em um mundo perdido, ela deve ser mantida. Amém, meus irmãos?